need you to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm getting got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e hoje aqui comigo está o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. E aí? Tranquilo também. Hoje a gente tem um programa bem movimentado, bastante notícia aí pra gente falar. A gente vai falar também rapidamente aí do Monday Night Football, que teve o New York Jets vencendo o Indianapolis Colts. Foi um jogo bem legal, não foi tão vistoso assim, mas teve uma grande atuação aí da defesa do New York Jets e muita polêmica saindo desse jogo. Vamos parar logo, não vamos enrolar muito hoje não e vamos direto pro jogo. Bem, como eu falei antes, foi um jogo bem movimentado ali. A defesa do New York Jets teve uma atuação incrível, forçando vários turnovers. Só o Darrelle Reeves aí teve 3 turnovers, ele recuperou 2 fumbles e conseguiu uma interceptação para cima do Andrew Luck. E o Andrew Luck que foi criticado pelo Chuck Pagano depois do jogo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas ele começou. A gente tem que relevar até que os Colts começaram jogando com 2 defesas bem duras, a do Bills e agora do New York Jets, mas a gente colocava os Colts aí como candidato ao Super Bowl. Eu, pelo menos, coloquei como candidato ao Super Bowl no meu palpite. Mas um time que você espera que vá pro Super Bowl, você não espera que comece 0-2, mesmo contra defesas duras, você espera que ele vá bem, né Zé? Sim, concordo plenamente com o que você falou. E também a gente tem que pensar que os Colts, muita gente chegou falando que os Colts iam ser o melhor ataque dessa temporada. E eles jogam mal os 2 primeiros jogos, o Luck não vai bem. É preciso trabalhar isso, os Colts precisam melhorar o seu ataque. O Gore ainda não conseguiu ser aquele running back que a gente via que ele era em São Francisco. É bom os Colts irem melhorando. Eu sei que eles estão numa divisão fraca, que é muito difícil eles não irem para os playoffs. Se eles conquistarem 9 vitórias, eu acho que eles vão para os playoffs. Mas nos playoffs é outra história. Você pode tomar um vareio nos playoffs, igual os Colts já tomou 2 vezes seguidas dos Patriots. E aí o problema é grande. A comissão técnica, eu acho que ela não aguentaria uma temporada assim 9-7 e um vareio nos playoffs. Então acho que os Colts precisam trabalhar bastante. Apesar de do ano passado também terem começado perdendo as 2 primeiras partidas, os Colts, eles jogaram bem os 2 jogos, é que eles acabaram dando azar. O Philadelphia Eagles foi um jogo de muito azar dos Colts na segunda semana do ano passado, e o primeiro jogo foi contra o Denver Broncos no Mile High, que é um jogo que sinceramente é muito difícil você conquistar uma vitória lá. É verdade, mas falando dos Jets, o Jets teve uma ótima atuação aí, principalmente lá da defesa. O ataque, eu acho que ele segurou um pouco ali, achou que estava decidido, mas quando os Colts fizeram o touchdown, eles foram lá, marcharam e fizeram o touchdown. Até agora, o Brandon Marshall e o Eric Decker vem tendo ótimas temporadas. O Eric Decker se machucou ali no segundo tempo, né? Não sei se foi no segundo tempo ou no final do segundo quarto. Preocupa, mas se ele voltar e já jogar na próxima rodada, o ataque dos Jets continua funcionando bem. E o Ryan Fitzpatrick foi confirmado, né, pelo Todd Bowles, que vai ser o titular da temporada mesmo quando o Dino Smith voltar. Você acha que é uma boa escolha, Zé? Eu acho que é uma boa escolha porque ele é um cara que sabe administrar ali muito bem o jogo. Os Jets estão conseguindo estabelecer. A defesa está sensacional. A dupla de cornerbacks é monstruosa. O front seven, então, não tenho o que comentar. Essa linha defensiva, a defesa tá arrumadinha. Tanto que a gente teve aquela entrevista do Todd Bowles depois do jogo, né, Gabriel? A gente tem aí o que o Todd Bowles falou depois do jogo. Vamos ver aí o que ele teve para falar. They're flying around, they're starting to buy in the system. They get to know what each other can do. And as a result, they're playing faster. So, we're trying to make plays and get turnovers, and that's the easiest way to win a game. So, we got some tonight. We're very fortunate. Bem, ele disse que os jogadores estão voando em campo, né? Estavam voando em campo, que estão começando a comprar o sistema de jogo,
que eles estão confiando nos seus companheiros, e o resultado é que eles estão conseguindo forçar turnovers, que para o Todd Bowles é a forma mais fácil de vencer jogos. E realmente é, né? O New York Jets nos últimos 2 anos foi o time que menos conseguiu conquistar turnovers, e já nesse começo aí já está com vários turnovers, não lembro o número de cabeça, mas forçou vários contra os Colts e tinha forçado vários contra o Cleveland Browns. E os Jets começam aí como uma das equipes fortes da AFC, se manter essa toada aí. Eu acho que pode ser um time que vai dar trabalho até nos playoffs. Vamos ver, eu tô começando a ficar ansioso para esse confronto contra os Patriots, né? Os Patriots começaram voando e os Jets também começaram muito bem. Vai ser um jogo bem interessante aí dentro da divisão. Mas, passando agora para as notícias, vamos deixar o Monday Night um pouco de lado e vamos logo pro giro de notícias. Chip Kelly admite estar envergonhado com a atuação do Philadelphia Eagles. Johnny Manziel deve voltar para o banco dos Browns após o retorno de Josh McCown. Após lesão de Tony Romo, Dallas Cowboys assina com Matt Castle. Chuck Pagano tenta se explicar após críticas a Andrew Luck. Aí bastante coisa pra gente falar, foi uma rodada que movimentou bastante a NFL, mas vamos começar aí pelo Philadelphia Eagles. Uma das grandes decepções desse começo de temporada tem sido o Philadelphia Eagles. O ataque, que deveria ser a grande força do time, pouco produziu até agora. Confira agora o que o Chip Kelly disse sobre isso. The players, I was embarrassed. Yeah. And that's not the way we were supposed to play football, and that's not what we're all about. But we didn't play well yesterday, and I was embarrassed in how we played yesterday. Bem, ele admitiu que está envergonhado com a atuação da equipe, principalmente no domingo, e que esse não é o tipo de time que ele quer, não é o time que representa o estilo de jogo que o Philadelphia Eagles quer propor. Primeiro eu queria falar que agora a gente está com esse recurso, a gente está colocando aí as sonoras mesmo dos treinadores. Sempre que tiver uma entrevista importante, a gente vai colocar no programa. Deixa lá nos comentários se você está gostando disso. Eu acho que é bem legal aí você poder escutar o pessoal mesmo falando da NFL, né? Você que escuta, principalmente você que entende inglês e compreende aí o que eles estão falando, a gente sempre traduz aí. Acho que é um recurso bem legal. Mas voltando aí ao Philadelphia Eagles, Philadelphia, sem dúvida, é uma das grandes decepções da temporada. Eu acho que eu ainda acredito que esse time vai ganhar a divisão NFC Leste, porque a NFC Leste é muito fraca, e o Dallas Cowboys, que é o líder agora, ele tá agora sem o Tony Romo, no mínimo por 8 semanas, vai estar sem o Dez Bryant também por um bom tempo. Então eu acho que o Philadelphia Eagles ainda tem tudo para ganhar a divisão, mas ele precisa encaixar. Eu acho que depende muito mais dele próprio do que dos adversários, porque o Philadelphia Eagles tem o talento dentro do elenco para encaixar e jogar bem, porque você não espera que o DeMarco Murray, por mais que ele não seja o DeMarco Murray do começo da última temporada, ele parece estar um pouco mais lento, mas você não espera que o DeMarco Murray vai ter 9 jardas em um jogo, né? Você espera que ele vai produzir mais e produzir melhor mais pra frente. E não dá pra, esse ataque não tem outra opção senão melhorar, porque acho que piorar não tem como. Também acho isso, acho que o ataque foi muito mal. Eu lembro que eu vi as estatísticas do DeMarco Murray porque eu tava jogando contra ele no Fantasy, numa das ligas que é mais importantes. Ele terminou o primeiro tempo com menos 9 jardas corridas. Eu tô tentando aqui achar os números que ele terminou o jogo de jardas corridas, porque acho que o número que você falou foi o de jardas totais. E você traz um running back para ele ser o seu principal corredor e ele terminar um jogo com 2 jardas, eu acabei de pegar aqui, ele teve 13 corridas e ele ganhou 2 jardas. Ele ganhou 53 jardas, recebendo passe, tudo bem, muito bem, mas ele é um running back, ele tem que correr com a bola. O Philadelphia Eagles terminou o jogo com 9 jardas corridas do Sam Bradford, 2 do DeMarco Murray e menos 4 do Darren Sproles. Ou seja, eles tiveram 7 jardas corridas contra os Cowboys, que não é uma das grandes defesas da liga. O Cowboys tem uma defesa arrumada, tem uma defesa boa, mas não é uma das melhores defesas da liga. Você tem que ir bem com o seu jogo corrido contra eles. Você tem que saber passar a bola. E se você continuar fazendo isso, Philadelphia Eagles, se você continuar jogando
se seu ataque não funcionar, se você continuar sofrendo com turnovers igual o Sam Bradford, vai ser muito complicado. E o próximo jogo ainda é contra os Jets, se eu não me engano. E é um jogo muito complicado contra os Jets, porque se o Sam Bradford tiver que lançar muito a bola, ele vai ter que enfrentar aquela secundária, vai ter que enfrentar aquele front seven. E vai ser muito difícil para o Philadelphia Eagles, na minha opinião, ganhar. O próximo jogo é contra o New York Jets em Nova York. É isso mesmo, é um jogo duríssimo também. E a linha ofensiva do Philadelphia Eagles que está me impressionando negativamente, ano passado foi uma das melhores, né? Perdeu o Evan Matthews, mas tem ido muito mal, não tem aberto muitos espaços no jogo corrido. O DeMarco Murray está sempre ali levando tackles no backfield. O DeMarco Murray, que ele terminou o dia com 2 jardas, mas ele conseguiu jardas ali no garbage time, né, no final do jogo, quando já estava decidido, porque ele estava com jardas negativas até a última campanha que o Philadelphia Eagles conseguiu um touchdown ali, mas quando a defesa dos Cowboys já tinha meio que desistido do jogo. E o Chip Kelly tem motivo mesmo para estar envergonhado, porque eu acho que ele fez uma aposta bem arriscada nessa off-season, né? Ele foi com tudo, ele reformulou bastante o time, fez algumas trocas, no mínimo aí, não diria questionáveis, mas que são ousadas. Então, eu acho que ele apostou bastante e é o tipo de aposta que você pensa assim, se os Eagles tiverem uma temporada com 3 vitórias e 13 derrotas, você pensa que é o tipo de aposta que faz a pessoa ser demitida, né? Ainda mais se o Nick Foles tiver um bom ano lá no St. Louis Rams, ou o LeSean McCoy tiver um bom ano no Buffalo Bills, e o Kiko Alonso, que rompeu parcialmente aí o ligamento do joelho, pode ser que perca aí boa parte ou até a temporada inteira. Então eu acho que o Philadelphia Eagles está sim em uma situação bem complicada, e cabe a ele. O Chip Kelly disse que está envergonhado, e a gente ouviu ele falar aí, e é isso mesmo. Eu acho que ele tem que trabalhar mais e tem que fazer o time dele produzir melhor. Mas vamos para a próxima notícia, Zé? A era Johnny Manziel vai ter que esperar um pouco mais para começar. O Cleveland Browns anunciou nesta quarta-feira que Josh McCown está recuperado da concussão sofrida na semana 1 e deverá ser o titular na próxima rodada. É uma pena aí para quem gosta de ver o Johnny Manziel em campo, porque eu simplesmente não entendo. Eu acho que assim, ele não teve uma partida espetacular contra o Tennessee Titans. Ele acertou 8 passes de 15 só, sendo que foram 2 bombas aí de 50 jardas. E teve o segundo touchdown foi uma jogada bem estilo Johnny Manziel, que ele escapou da pressão, correu e acertou o passe longo. Mas aí parece que o Cleveland Browns vai insistir com o Josh McCown, que eu simplesmente não entendo, porque você tem o Johnny Manziel, que é um quarterback jovem, que não só por ser jovem, mas você vê, pelo que eu vi em campo, eu assisti esse jogo, cobri esse jogo para a página, o Johnny Manziel, ele ainda mostra muita inconsistência, né? Ele faz uma jogada boa e erra um passe bobo, e o próprio as chamadas do ataque, né, do John DeFilippo, né, coordenador ofensivo do Cleveland Browns, são bem conservadoras com o Johnny Manziel. Mas eu ainda vejo que ele ainda tem bastante espaço para evoluir. Por que você não dá essa oportunidade para ele evoluir, ao invés de apostar num quarterback aí de 36, 37 anos? O Cleveland Browns, eu acho que com o Josh McCown não vai aos playoffs. Acho não, tenho até certeza que não vai conseguir ir aos playoffs. O time tem vários buracos aí no seu elenco que precisam melhorar bastante para o time disputar playoffs. E você poderia pelo menos dar uma oportunidade pro Johnny Manziel para ele ir evoluindo. Você dá uma temporada inteira para ele jogar. Ele vai jogar os 14 jogos e ver o que ele pode ser, né? De repente você termina a temporada aí com uma ideia se ele é realmente o quarterback do futuro lá em Cleveland, ou se a equipe tem que procurar outro jogador. Mas não é com um quarterback de 36, 37 anos que o Cleveland Browns vai evoluir ao longo dos anos. Eu também concordo com você, Gabriel. E na minha opinião, se for o Johnny Manziel ou se for o Josh McCown, nenhum dos dois vão conseguir levar os Browns aos playoffs, porque eles estão numa divisão muito complicada de você conseguir o 3º lugar. Eu não duvido do Browns, com o Johnny Manziel, por exemplo, conseguir 10 vitórias, mas 10 vitórias talvez não seja suficiente para os Browns serem a 3ª equipe da divisão. Eu sei, os Ravens não começaram tão bem, não, mas
São os Ravens, eles têm um time bom, eles perderam o Terrell Suggs, mas mesmo assim, não é uma perda que vai matar a chance de playoffs dos times. Eu acho que esse time tem grande chance de playoffs dos Ravens. E os Browns, se eles não têm chance de playoffs, vamos botar essa temporada pro Johnny Manziel evoluir. Vamos ver se ele consegue evoluir bem. Vamos dar essa chance para ele, porque a gente já sabe que a gente não vai conseguir a vaga nos playoffs. É bom até porque assim você tira um pouco da pressão de cima dele. E ele pode jogar com mais tranquilidade e, assim, dessa forma, o Manziel ele consegue evoluir. Se ele não conseguir evoluir, aí sim você parte, você pensa numa outra para a próxima temporada. Você tem uma classe de quarterbacks que é razoável vindo no próximo draft. Então, eu acho que aposta esse ano no Johnny Manziel e deixa o McCown ali como reserva, porque ele, pra mim, é um bom reserva. Realmente parece até que o Cleveland Browns está fazendo aquele que os torcedores pedem às vezes, né? Eu lembro que na época quando os Colts estavam sem o Peyton Manning, teve a campanha Suck for Luck, e o time acabou conseguindo a primeira escolha e selecionando o Andrew Luck, mas parece até que o Cleveland Browns está se sabotando para conseguir realmente se posicionar bem no draft. E como o Zé falou, vem uma classe aí razoável de quarterbacks, né? Agora eu não lembro, mas tem o de Penn State, que é aquele quarterback que tem um tamanho protótipo, né, de quarterback, né, alto, tem um braço forte, não lembro o nome, agora tô tentando. Tem o Cardale Jones também do Ohio State, mas ele precisa primeiro aí garantir a titularidade dele lá no Ohio State mesmo, ele para vir como um dos principais quarterbacks do draft, mas esse é um podcast sobre NFL, não futebol americano universitário. Mas fica um pouco de decepção aí, eu preferiria ver o Cleveland Browns apostar o que tem com Johnny Manziel. Mas vamos para a próxima notícia, Zé? Claro, Gabriel. Vamos lá. O Dallas Cowboys está se mexendo para tentar lidar com a ausência de Tony Romo. A equipe anunciou nesta terça-feira a contratação de Matt Cassel. Os Cowboys realizaram a troca com os Buffalo Bills. Eles enviaram uma escolha de 7ª rodada e em retorno eles tiveram o Matt Cassel e uma escolha de 5ª rodada. Ou seja, os Bills meio que se livraram do Matt Cassel. E o Romo ele foi colocado na lista de lesionados designados para voltar. Ou seja, ele vai perder ali no mínimo 8 semanas, ele está fora de jogos. O Matt Cassel pelo menos é engraçado como é que a gente achava que o Matt Cassel, a carreira dele estava terminada. Eu não lembro se eu falei isso com um podcast com o Zé ou com o Fred, quando o Tyrell Taylor foi anunciado como titular e o Matt Cassel ali parecia às vezes até o terceiro quarterback, mas aí tem outra oportunidade. Ele não vai ter oportunidade de ser titular em Dallas. A princípio o titular é o Brandon Weeden, mas você tem pelo menos um cara experiente aí atrás do Weeden que não dá nenhuma confiança aí para a torcida do Dallas Cowboys, né? Porque ele nos últimos anos ele tem um dos piores ratings da NFL. Ele tem um braço forte, mas ele tem uma dificuldade bem grande de fazer as escolhas certas, de ver o campo como um todo. Então o Dallas Cowboys tem que tentar sobreviver aí esse período sem o Tony Romo. Sim, eu acho também curioso que os Browns, eles não queriam o Matt Cassel, eles estavam mantendo ele no elenco. Os Bills. Nossa, eu tô ainda na cabeça na outra notícia. Os Bills, eles não queriam realmente o Matt Cassel, ele estava ali no elenco pra... Realmente era um jogador ali para compor o elenco, acho que muito mais para tentar dar uma experiência pro Tyrell Taylor e pro E.J. Manuel. Provavelmente eles devem trazer mais um quarterback experiente para assumir o lugar dele. E ele chega nos Cowboys para ser um reserva, e de novo, o reserva experiente. É um cara, se o Brandon Weeden não conseguir bem, ele vai entrar para dar passe curto e para os Cowboys explorarem o jogo corrido, porque eles não têm nenhum running back titular assim que é fantástico, mas eles têm 3 running backs que conseguem dividir muito bem a bola. Porque eu também gosto muito do Lance Dunbar, que tá como o terceiro running back deles,
ele, o Joseph Randle e o Darren McFadden podem dividir as jardas e o Cowboys se tornar uma equipe que corre muito pro jogo, porque mesmo que a equipe se tornando previsível, essa linha ofensiva ela consegue dar um jeito e consegue fazer essa equipe ganhar jardas correndo com quem quer que seja. Tem o Christine Michael também, né, Verdade. que veio do Seattle Seahawks. E o Dallas Cowboys vai ter que correr bastante com a bola e torcer aí para quem quer que for o quarterback não cometer muitos erros que não prejudique a equipe. Mas vamos para a última notícia do dia, Zé. Em 2 semanas, parece que os Colts mudaram de favoritos para o Super Bowl para a beira de uma crise. Após a derrota para os Jets, Chuck Pagano não poupou críticas ao quarterback Andrew Luck. O treinador falou que a atuação da linha ofensiva não era desculpa e que o quarterback devia estar acostumado porque é a mesma situação há 3 anos. Depois ele disse ter sido mal interpretado e que o comentário sobre os bloqueadores era para ter sido um elogio ao camisa 12 pelo que ele havia feito nos últimos anos. De qualquer forma, o clima não está tranquilo lá em Indy. Bem, eu sei que o Zé é torcedor dos Colts, então eu vou pedir para ele se controlar na hora de fazer o comentário dele, mas a minha coluna de ontem, né, foi sobre exatamente os problemas lá em Indianápolis, e pra mim, eu até depois que eu publiquei, eu fiquei pensando assim, o pessoal talvez interprete da forma errada, a linha ofensiva e a defesa ainda são problemas, apesar da defesa tá melhorando, mas eu acho que o grande problema é o Chuck Pagano. Ele tem uma péssima relação com o GM dos Colts, que agora me falha o nome, o Zé pode Grigson. complementar para isso. E a relação entre os dois é bem ruim, tanto que o Chuck Pagano ele está no último ano de contrato e não renovaram. Isso é muito incomum na NFL, um treinador entrar numa temporada em último ano e não renovar o contrato, né? Não dá pelo menos mais um ano. O Tom Coughlin lá nos Giants, que vem de anos ruins, ia ser o último ano dele e ele renovou por mais outro, então você vê que isso é um procedimento quase de praxe, e os Colts não fizeram porque eu acho que eles não confiam no Chuck Pagano. E na coluna lá eu falei sobre o Pep Hamilton. Sempre me incomodou as chamadas do Pep Hamilton. Eu não acho ele um coordenador ofensivo criativo, e ele chegou lá nos Colts em 2013 falando em correr com a bola, e você, assim, quando você fala, a gente vai correr mais com a bola, a gente vai virar um time mais físico, pô, isso é legal de falar, a torcida acha legal ver o time mais duro ali nas trincheiras, mais forte. Só que não é todo lugar que funciona, e definitivamente não é em Indianápolis que vai funcionar, que é um time que tradicionalmente aí vem de mais de uma década com o Peyton Manning num jogo aéreo bem forte, não tem uma linha ofensiva boa, e você tem o Andrew Luck também, que é um dos passadores aí mais talentosos que tem na liga, e você vai forçar a barra para correr com a bola e não adiantou, né? Eles trouxeram o Trent Richardson e todo mundo sabe o desastre que foi. E eu acho que são problemas sérios ali o Chuck Pagano e o Pep Hamilton, porque o Chuck Pagano é um treinador de histórico defensivo, né? Ele é um ex-coordenador defensivo. E ele não consegue consertar ele. Como que ele vai criticar o Andrew Luck e falar assim, ele já está acostumado a jogar com a linha ofensiva ruim há 3 anos. Pô, por que em vez de você falar isso, você não trabalha mais para melhorar essa linha ofensiva? Porque já está há 3 anos esse problema. E eu acho que também foi um pouco de uma crítica ao GM dos Colts, né, dizendo assim, não me trazem jogadores para melhorar essa linha ofensiva. Então eu acho que tá 2 derrotas nos 2 primeiros jogos necessariamente não é uma coisa que já derrube a temporada do time, que já seja para enterrá-los. E ainda mais foram 2 derrotas contra boas defesas, ótimas defesas, que quando você for fazer o top 5 defesas da NFL ao final da temporada, acho que provavelmente os Jets e os Bills vão estar lá. Mas eu acho que esses problemas aí na comissão técnica e a relação com o front office, que eu acho que coloca ali um pouco mais de lenha na fogueira na situação dos Colts. Então, é que o Hamilton, por exemplo, ele foi um cara que ele veio, mas ele já veio sem confiança, porque teve até uma campanha, muita gente dos Colts queria que o Pagano, não que ele continuasse como o head coach da equipe, mas que ele virasse o coordenador defensivo e o Bruce Arians virasse o nosso head coach. E a gente pode ver pelo que o Bruce Arians está fazendo em Arizona que ele seria um head coach fantástico.
E eu acredito que se você tivesse mantido o Bruce Arians como head coach ou como coordenador ofensivo, o ataque dos Colts teria conseguido evoluir muito mais, porque o Pep Hamilton, ele só fez besteira desde que ele assumiu os Colts. Não porque ele tem um corpo de wide receivers muito bom e ele tenta forçar o jogo corrido. A troca pelo Trent Richardson, por exemplo, é uma coisa que eu não critico. O Trent Richardson, quando ele foi trazido, ele era uma terceira escolha geral do draft de um ano anterior e que tinha tido uma primeira temporada razoável. Ele tinha passado das 1.000 jardas, se eu não me engano. Então, imagina, eu lembro que muita gente chegou a comentar, das 3 primeiras escolhas gerais de 2012, que era considerado uma classe fantástica, os Colts tinham 2, que era o Andrew Luck, primeira escolha geral, e o Trent Richardson, terceira escolha geral. Então, à época parecia uma coisa muito bem feita, parecia que o staff dos Colts tinha feito uma troca sensacional, que a equipe ia ter um boom, quem sabe conseguir uma final de conferência. Muita gente ali ainda não acreditava em Super Bowl. E para essa temporada a equipe trouxe Frank Gore, mas o Gore já não é o mesmo de outros tempos. Eu acho que tem que trabalhar melhor essas jogadas ofensivas, tem que dar a bola pro Luck, porque o Luck ele é interceptado, só que ele tem um diferencial. Ele tem personalidade. Se ele é interceptado, ele pega a bola e vai continuar lançando. É o mesmo caso do Eli Manning. Pode ser que ele termine um jogo com 4 interceptações, mas ele não vai desistir enquanto o placar não tiver 77 para outro time. Eu acho que sim. Tá tendo esse problema realmente entre o GM e o Chuck Pagano. Não é nenhuma notícia nova. O Bruce Arians, é difícil você falar agora, né? Porque claro que os Colts estariam bem melhor com o Bruce Arians. Se você vê o que ele faz com o Carson Palmer no Arizona Cardinals, você projeta isso com o Andrew Luck e você pensa, o Indianapolis Colts já teria sido campeão do Super Bowl a essa altura com o Bruce Arians. Mas não daria para ter mantido ele como coordenador ofensivo, né? Porque ele tinha uma vaga que iam contratá-lo para head coach. E depois de toda a situação do Chuck Pagano, né, que ele teve lá leucemia, você não tinha como demiti-lo. Então acho que os Colts realmente não tinham muita opção ali naquele ano. Mas a defesa está melhorando. Eu acho que a defesa melhorou esse ano. Os 2 jogadores de linha defensiva que foram selecionados de Stanford, que agora me fugiram os nomes, mas eles fizeram boas partidas até agora. Acho que melhoraram bem a defesa. O Vontae Davis infelizmente se machucou aí. Se ele voltar, ele é um dos melhores corners da NFL. Ele não teve uma boa partida contra os Jets enquanto teve campo, mas ele é um bom corner. Então você vê que o que era uma das muletas, que era a defesa, ela vem melhorando. A linha ofensiva não. A linha ofensiva não vem melhorando, e aí é um pouco culpa do general manager também, de não trazer novas opções. Mas também eu acho que o ataque do Indianapolis Colts é um dos menos criativos da NFL. Eu acho que toda jogada parece que quando ela funciona, parece forçada, parece que é uma jogada incrível do Andrew Luck, o T.Y. Hilton faz uma ótima jogada e tal. Você não vê o ataque dos Colts vencendo pelo esquema, vencendo ali, explorando as deficiências da defesa adversária. Você vê que é algo bem forçado, as corridas sempre duras, difíceis, assim, você não vê muitas jogadas explosivas no jogo corrido. O Frank Gore, até no pouco que ele jogou nessas 2 primeiras semanas, eu achei que ele estava bem. E você traz o Pep Hamilton, eu acho que foi um recurso bem pobre assim dos coisas, assim, vamos trazer o Pep Hamilton, que ele está acostumado a jogar com o Andrew Luck. Mas você traz um cara que que não vai trazer nada de novo pro Andrew Luck. Você não traz um cara criativo, um cara que possa ensinar novas coisas pro Luck, colocar ele para fazer coisas diferentes. Você traz a mesma coisa que ele vem fazendo desde Stanford. E apesar de Stanford ter o Pro Style Offense, né, que é um ataque que imita aí os times profissionais, mas mesmo assim eu acho que desde o começo foi uma escolha errada. E se os Colts não vencerem o Super Bowl esse ano, eu não vejo o Chuck Pagano e Pep Hamilton continuando aí na equipe. O Chuck Pagano, eu até acredito que ele tem uma chance de ficar, porque quando ele veio para trabalhar a equipe defensivamente. E a gente está vendo uma evolução defensiva dos Colts, mesmo que aos poucos. Porque mesmo assim, os Colts não estão gastando muitas escolhas de draft.
pelo menos nas primeiras rodadas, em jogadores defensivos. Está gastando muito com jogador ofensivo. O Philip Dorsett, em 2012 foi o Cole Flinner, o Dwayne Allen, T.Y. Hilton, Andrew Luck, todas as primeiras escolhas da equipe. Então eu acho que o Chuck Pagano ele tem chance de ficar porque ele está fazendo um bom trabalho defensivo, mas o Pep Hamilton eu acho que é muito difícil ele não ser demitido se ele não conseguir levar a equipe pelo menos para o Super Bowl e quem sabe ganhar ele. Tem razão, mas eu acho que o que vai pesar pro Chuck Pagano vai ser o relacionamento dele ruim com o General Manager. Eu acho que isso pode pesar ali numa hora de uma demissão. Mas de qualquer forma, eu acho que os Colts têm condições de se recuperarem, porque jogam na AFC Sul, né? Você é uma vantagem competitiva em relação a outros times, que é uma divisão fraca, apesar do Tennessee Titans mostrar sinais de evolução, o Jacksonville Jaguars mostrar sinais de evolução, continua sendo uma divisão fraquíssima, que os Colts podem ganhar com o pé nas costas, mas nos playoffs é outra situação. Notícia de última hora aí, não é Plantão Globo, mas você tá escutando a musiquinha que você sabe que tem uma notícia importante, breaking news. Ken Chancellor retorna ao Seattle Seahawks, acabou o holdout. De acordo com a ESPN, com ou sem novo acordo, o Ken Chancellor vai retornar ao Seattle Seahawks. Falta apenas decidir questões relativas a multas e acertar o contrato, mas o safety vai retornar aos treinamentos. Ele mesmo confirmou, ele mandou uma mensagem para o Stephen A. Smith, né, que é um dos comentaristas lá da ESPN. Ele faz aquele programa First Take com o Skip Bayless, né? E vamos ver aí o que ele teve para... Ele falou para... O que ele escreveu na mensagem. Ele falou que... Vou citar o Ken Chancellor. Eu vou ajudar meus companheiros de equipe que entendem a minha posição e os que não entendem também. Deus perdoa tudo, por que então eu não posso também? Hora de ajudar a gente a voltar para a grande dança. Eu posso resolver os negócios após a temporada. Eu e o Marshawn Lynch começamos uma missão 2 anos atrás. Eu não posso decepcionar o meu amigo. Sinceridade. Foi o que escreveu aí o Ken Chancellor. Ele que agora vai retornar, parece que deve retornar já nos próximos dias, deve jogar já nessa semana. Ainda não tem nenhuma informação oficial, mas acho que ele voltando, ele vai voltar para o campo. Talvez não volte a ser titular de uma vez, ele comece entrando alguns snaps, mas acredito já vê-lo em campo já contra o Chicago Bears no domingo. É uma volta muito importante. Eu acho que nem tanta importância em campo, claro que ele é um jogador espetacular, um dos melhores safeties aí da NFL, mas acho que pela liderança também, eu acho que ele vai ser importante para botar essa equipe aí de volta no caminho certo, porque foram 2 semanas difíceis aí, 2 derrotas, e você já vê alguns burburinhos ali, o Jimmy Graham insatisfeito, e acho que ele é um cara muito importante ali para colocar a ordem na casa, e várias pessoas, ex-jogadores do Seahawks, até alguns jogadores ainda do Seahawks, falam como ele é um dos líderes dessa equipe. Então acho que essa influência dele vai ser bem importante. A gente já tinha acabado a gravação e eu retornei aqui rapidamente, que é uma notícia muito importante. Acho que o torcedor do Seahawks tem muito a comemorar e eu acho que pode ser o ponto de virada dessa temporada, né? Você sabe que ainda é cedo. A gente lembra que ano passado o Seattle Seahawks ele estava meio mal das pernas, não tinha encaixado ainda, e teve aquela troca que o Seahawks se desfez do Percy Harvin e parece que deu um clique e o time mudou de uma hora para outra. E claro que é bem mais cedo dessa vez, mas eu acho que pode ter um efeito similar aí na equipe, a volta do Ken Chancellor. E também é positivo para o Seattle Seahawks que eles viram que eles não cederam, né? Eles sabiam que poderiam abrir um precedente perigoso se tivesse aceitado aí a dar um aumento para o Ken Chancellor. O Michael Bennett era um que provavelmente iria pedir também um aumento e poderia fazer um holdout também caso o Seattle Seahawks cedesse aí para os pedidos do Ken Chancellor. Mas aí é uma grande vitória aí para o Seahawks e equipe que deve se recuperar aí, deve se recuperar das 2 derrotas e continua sendo aí um dos grandes favoritos ao título. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com o José Paulo Mendes. Na sexta-feira a gente volta com um programa especial aí que a gente faz o preview da rodada de domingo. Até lá, tchau!